Muito bem-vindo à nossa videoaula de língua portuguesa desta semana, que tem como propósito revisar os conteúdos que você viu até agora por meio das nossas videoaulas. Desse modo, faremos uma síntese dos tópicos vistos, como por exemplo o gênero textual infográfico, a conjugação verbal, os verbos regulares, irregulares, anômalos, defectivos e abundantes, e ainda as formas verbais risotônicas e arrisotônicas. Sabemos que a quantidade de gêneros textuais que circulam socialmente são incontáveis e que nessa imensidão de gêneros com os quais nos deparamos cotidianamente, existem gêneros textuais de diferentes formatos para atender propósitos comunicativos distintos. E um desses gêneros que merecem destaque e que ganha cada vez mais espaço é o infográfico. Muito utilizado pela mídia jornalística, o infográfico é muito eficaz, uma vez que torna um determinado assunto complexo em um assunto fácil de ser compreendido. Mas o que é mesmo um infográfico? Veja só, por info entendemos informação e, por gráfico, entendemos imagens, ilustração. Então, podemos dizer que a infografia é caracterizada por explicações ilustrativas sobre um determinado tema. E vemos que esse gênero textual, ele não ganhou destaque somente no meio jornalístico, mas ele também está muito presente na sala de aula, uma vez que ele nos auxilia e muito nos nossos processos de leitura e na reflexão de um determinado assunto que estamos estudando. Conforme você pode observar, na página 42 do seu material didático de língua portuguesa, há o histórico do surgimento do infográfico. Então, veja no texto que com o surgimento de novas tecnologias e o avanço na técnica de impressão, as publicações editoriais e jornalísticas passaram a apresentar novos recursos gráficos, visuais, e isso possibilitou que fossem aplicados recursos gráficos ao texto, até chegar ao formato atual dos infográficos que conhecemos hoje. Vale ressaltar que a característica mais importante do infográfico é a integração harmônica entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal, com o intuito de transmitir uma determinada informação. Conforme você pode observar na página 42 do seu material didático de língua portuguesa, há um histórico do surgimento do infográfico. Então, veja no texto que, com o surgimento de novas tecnologias e o avanço na técnica de impressão, as publicações editoriais e jornalísticas passaram a apresentar novos recursos gráficos, visuais, e isso possibilitou que fossem aplicados recursos visuais ao texto, até chegar ao formato atual dos infográficos que conhecemos hoje. Vale ressaltar que a característica mais importante do infográfico é a integração harmônica entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal, com o intuito de transmitir uma determinada informação. É claro também que não podemos nos esquecer de que, para a produção de um determinado infográfico, é necessária uma equipe formada por ilustradores, jornalistas e infografistas. E além dos textos que encontramos nos infográficos, muitos outros recursos são também necessários para a criação desse gênero textual, como por exemplo, a utilização de cores, de gráficos, de ilustração, de imagens e muitos outros recursos visuais que se mesclam com as informações textuais contidas nesses infográficos. Você viu também que, ao lermos um infográfico, algumas características devem ser levadas em consideração, dentre as quais
hierarquização das informações, uma vez que as informações que constam no infográfico não são aleatórias, já que a localização de cada uma delas é planejada pelo infografista. Além disso, vale ressaltar também que os recursos visuais devem contribuir para que o leitor possa compreender de maneira rápida o assunto que será tratado no infográfico. Por isso que a escolha desses recursos precisa ser muito cuidadosa, para não criar uma ambiguidade na hora da leitura e não criar uma confusão quando o leitor for atribuir sentido àquilo que ele está lendo. Agora vamos passar então para um outro assunto que você viu aqui nas videoaulas, que foi referente à conjugação verbal. Assim, você viu que conjugar um verbo significa flexioná-lo em todos os modos, tempos e pessoas, no singular e no plural. Logo, ao conjunto de todas essas flexões, damos o nome de conjugação. É importante sabermos que os verbos são distribuídos em 3 conjugações, levando sempre em consideração a vogal temática. Lembra-se do que é uma vogal temática? Vogal temática é o morfema que indica a conjugação a que o verbo pertence. Por exemplo, a vogal temática dos verbos estudar, conversar, namorar é a vogal A. Assim, todos os verbos que acabarem em ar, nós vamos dizer que é um verbo de primeira conjugação. Logo, a vogal temática é o A. Para os verbos terminados em er, como por exemplo escrever, vender, comer, eles são considerados verbos de segunda conjugação e a vogal temática será o E. Lembrando que o verbo por, que em latim era o puer, ele é classificado como verbo de segunda conjugação. Não somente esse verbo por, mas também todos os seus derivados, como por exemplo repor, compor e depor. E os verbos terminados em ir, a exemplo dos verbos dormir, ferir e abrir, são verbos de terceira conjugação, cuja vogal temática é o i. Assim, a conjugação completa de um verbo inclui a conjugação nos 6 modos do indicativo, nos 3 modos do subjuntivo, mais o imperativo e ainda as 3 formas nominais, gerúndio, particípio e infinitivo. E você se lembra o que é o modo indicativo? Vamos então começar aí pela revisão do modo indicativo. Então, antes de mais nada, nós precisamos saber que nós chamamos de modo as formas que o verbo pode assumir para indicar a atitude do falante. Neste caso, no caso aí do modo indicativo que nós veremos, ele é empregado para transmitir uma ação certa e precisa, com a possibilidade real de realização, seja no tempo passado, no presente ou no futuro. Então, na língua portuguesa, nós conjugamos os seguintes tempos verbais no modo indicativo. Nós temos aí o presente, temos o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Temos também o modo imperativo. Você se lembra dele? É aquele que nós usamos na indicação de uma determinada ordem, de um pedido, de um conselho, ou ainda quando utilizamos para fazer um determinado convite. Temos 2 imperativos, o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. E o último modo verbal é o modo subjuntivo. O modo subjuntivo nós usamos para transmitir o quê? Uma ação incerta, que ainda não temos certeza da ocorrência dessa ação. Esse modo expressa também um acontecimento hipotético que ainda não se realizou, justamente por depender de um outro acontecimento que ainda está para ocorrer. Então, na língua portuguesa, nós conjugamos os seguintes tempos nesses modos verbais. Então, nós temos aí o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. Então, todos esses tempos verbais nós vamos conjugar no modo subjuntivo.
E vale ressaltar ainda que nós temos 3 formas nominais na língua portuguesa. Você se lembra quais são elas? O infinitivo, que é aquela forma que termina em ar, er ou ir. Temos a forma nominal, o gerúndio, que termina em NDO. E o particípio, que pode ser regular ou irregular. Conteúdo este que nós vimos na nossa última videoaula. Quando ele é regular, ele vai acabar em ido ou ado, e quando ele é irregular, ele pode ter qualquer outra terminação diferente do ido ou do ado. Então vamos agora revisar um pouco os verbos que nós vimos na nossa última videoaula. Então nós vamos começar aí pelos verbos regulares. Vamos então dar uma olhadinha no que são os verbos regulares. Lembra-se deles? Os verbos regulares são aqueles em que os radicais eles não apresentam nenhuma modificação em qualquer uma de suas formas. E as desinências verbais, ou seja, as terminações verbais, são sempre as mesmas para cada conjugação. Então, se nós conjugarmos o verbo cantar no presente do indicativo, por exemplo, o radical desse verbo não vai alterar. E as terminações verbais também não sofrerão alterações se nós compararmos esse verbo com os demais verbos que pertencem à mesma conjugação, no caso, os verbos de primeira conjugação. Já, diferentemente dos verbos regulares, os irregulares eles vão apresentar alterações no radical e também nas desinências, uma vez que elas não seguem o modelo da conjugação a que pertencem, como, por exemplo, os verbos fazer e ouvir. Se conjugarmos o verbo ouvir no presente do indicativo, nós teremos uma mudança no radical. Veja aí, vamos conjugar, ó, eu ouço, tu ouves, ele ouve. Nós ouvimos, vós ouvis, eles ouvem. Você reparou que o radical da primeira pessoa ele é diferente do radical das demais? Então é por isso que nós vamos dizer que esse verbo ele é irregular, justamente por não seguir o modelo de conjugação ao qual ele pertence. Neste caso, o verbo ouvir é um verbo de terceira conjugação. Se conjugarmos, por exemplo, o verbo partir na primeira pessoa do pretérito perfeito, nós temos a seguinte forma verbal: eu parti. Ou se conjugarmos o verbo sorrir nessa mesma pessoa e neste mesmo modo, nós vamos ter a seguinte forma verbal: eu sorri. Mas se conjugarmos o verbo ouvir na mesma pessoa e no mesmo modo, nós teremos a forma verbal eu ouço. Viram a diferença? Esses verbos, eles pertencem à terceira conjugação. Entretanto, o verbo ouvir ele é conjugado de uma forma completamente diferente nessa primeira pessoa do singular no pretérito perfeito. Vamos relembrar agora o que são verbos anômalos? Você se lembra que lemos um fragmento do texto A Descoberta do Mundo, de Clarice Lispector, em uma de nossas videoaulas? Certamente você também se lembra que o verbo ser foi utilizado pela Clarice várias vezes ao longo do texto. Esse verbo ele é um exemplo típico de verbo anômalo, uma vez que não há uma uniformidade verbal na conjugação desse verbo. Se conjugarmos o verbo ser no presente do indicativo, nós vamos perceber que para cada pessoa há uma forma diferente. Veja a conjugação desse verbo lá no presente do indicativo. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Viram que em cada pessoa há um radical diferente? Então, os verbos anômalos são os que sofrem alterações profundas em seu radical, muito mais que os verbos irregulares. Então, além dos verbos anômalos, nós também estudamos os verbos defectivos, que são aqueles que possuem uma conjugação incompleta, ou seja, não se conjugam em todos os modos, em todos os tempos e também em todas as pessoas. São vários os motivos pelos quais isso ocorre. Alguns verbos, se fossem conjugados, eles iriam confundir com outros, como é o caso do verbo falar
e falir, pois a primeira pessoa do indicativo ficaria do mesmo modo falo. Assim, somente o verbo falar tem conjugação na primeira pessoa do presente do indicativo. Vimos o exemplo que o seu livro de língua portuguesa nos trouxe em relação ao verbo reaver. Você se lembra, o verbo reaver é um exemplo de verbo defectivo, justamente por não apresentar conjugação completa. Veja no seu material didático de que forma conjugamos esse verbo. Perceba que pelo fato de o verbo reaver ser derivado do verbo haver, ele segue a conjugação do verbo haver, porém apenas nas formas que há a letra V. Logo, só teremos as primeiras e segundas pessoas do plural. Nós reavemos e vós reaveis. Então, diferentemente desses verbos que apresentam falhas na conjugação, nós temos verbos na língua que apresentam duas formas. Então, vamos revisar lá quais são esses verbos, os quais nós vamos dar o nome de verbos abundantes. Então, os verbos abundantes são aqueles que apresentam duas formas equivalentes no particípio, o particípio regular e o particípio irregular. O particípio regular é aquele que tem a forma verbal, ou seja, ele vai terminar sempre em ido ou ado. E o particípio regular é aquele que não apresenta nenhuma forma padrão para a terminação verbal. Justamente por isso é que nós vamos chamá-lo de particípio irregular, por não apresentar um modelo padrão. Você não se esqueceu da regrinha para usarmos esses verbos corretamente, não é? As formas regulares do particípio são usadas com os verbos ter e haver, e as formas irregulares do particípio com os auxiliares ser e estar. Vamos ver então um exemplo de como funciona essa regra? Olha lá, a sala de aula está limpa. Veja que limpa é uma forma irregular do particípio. Logo, o verbo auxiliar que devemos empregar é o verbo ser. Agora veja um outro exemplo. O homem havia limpado a sala. Você percebeu então que nós usamos o particípio regular, justamente aquele que acaba em ido ou ado. Então, se eu tenho o particípio regular, eu vou usar o verbo ter e haver como auxiliar. Bem fácil a regra, não é? Então agora, para a gente finalizar essa videoaula, nós vamos revisar mais um conteúdo, que são as formas verbais risotônicas e arrisotônicas. As formas verbais risotônicas são aquelas formas cujo acento recai no radical, ou seja, é a forma verbal que possui a sílaba tônica localizada dentro do radical. Vejamos algumas formas verbais. Então, quando eu digo, por exemplo, falam, andem, percebam que quando eu pronuncio esses verbos, o acento mais forte ele está localizado dentro do radical. E é por isso que nós vamos dizer que nós temos uma forma risotônica. Então, ao contrário da forma risotônica, nós também temos a forma arrisotônica, que conforme nós dissemos anteriormente, é precedida pelo prefixo a. Então, quando nós tivermos essa forma arrisotônica, certamente a sílaba forte ela não será encontrada no radical, mas sim fora do radical. Como na forma verbal, por exemplo, falará, andarei. Vocês perceberam que a sílaba tônica ela não se encontra no radical, mas sim nas terminações verbais. E é por isso que nós vamos chamá-las de formas arrisotônicas. Por hoje é só, mas antes de finalizarmos essa videoaula, eu convido você a fazer as atividades de 4 a 7 que se encontram na seção Hora de Estudo, que está lá a partir da página 61 do seu material didático. Bons estudos e até a próxima!